Paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Hoje, dia 30 de janeiro, é o dia 78 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo livro de Juízes, capítulos 19 ao 21. Então, no dia de hoje, nós encerramos o livro de Juízes. Amanhã, nós iniciaremos com o livro de Ruth. Conforme já é de costume, vamos fazer a leitura de um texto que está dentro da nossa leitura diária. E ao final da reflexão, eu quero orar pela sua vida. Então, abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 19, versículo 20, que diz o seguinte: O homem ancião disse: Pai seja contigo, toda a tua necessidade fique somente a meu cargo. Somente não passes a noite na praça. E os trouxe para sua casa, e deu de comer a seus asnos, e lavaram os pés, comeram e beberam. Mas, quando estavam alegres, eis que os homens daquela cidade, homens perversos, rodearam a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, dono da casa, dizendo: Tira o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Amém? Nesse texto que nós lemos, nós vemos uma história muito pesada. Creio eu que uma das mais pesadas que nós lemos até agora. Nos conta o fato de que um homem viajou atrás de sua mulher, passou um tempo na casa do seu sogro e retornou da casa do seu sogro junto com o seu servo, seu criado e a sua mulher, a sua concubina. No caminho de volta para sua casa, eles decidem parar na cidade de Gibeá para passar a noite, descansar e continuar o caminho de volta para casa no outro dia. Porém, eles não conseguiram lugar algum para poder passar a noite. Enquanto estavam na praça da cidade, um homem que era estrangeiro naquela cidade, voltando do serviço nos campos, viu aquele homem parado na praça da cidade e perguntou o que aquele homem estava fazendo e decidiu oferecer a própria casa e também os próprios recursos para receber aquele homem, o criado e aquela mulher. Enquanto eles estavam na casa desse homem desconhecido, nessa cidade desconhecida, eles começaram a comer, beber, e quando eles começaram a se alegrar, os homens daquela cidade decidiram rodear a casa, bater na porta e mandar o dono da casa colocar para fora aquele homem para que eles pudessem abusar dele. Aquele homem, quando ele conversa com aquele homem mais velho, que lhe oferece ajuda, ele conhece uma pessoa amigável, uma pessoa receptiva, uma pessoa prestativa, está disposta a ajudar. Porém, ele estava em um lugar desconhecido, uma terra estranha, conversando com um homem desconhecido.
e estava indo passar a noite em um lugar onde ele não sabia quem morava ao redor. E ele acabou se descuidando. Ele comeu, bebeu, se alegrou. Algumas traduções dizem que quando ele começou a conversar e falar, ou seja, quando ele se distraiu, os homens daquela cidade, que eram maus, cercaram a casa e deixaram ele sem saída. E decidiram fazer coisas terríveis com ele e acabaram fazendo até com a serva dele no lugar, né? Mas aquele homem, ele cometeu um erro. Ele estava como viajante e, como viajante, ele deveria estar atento. Ele estava em um lugar desconhecido, carregando a sua esposa, e como um homem pai de família, ele deveria estar vigilante, ele deveria estar prestando atenção, atento a tudo o que estava acontecendo. Porque, estando em um lugar desconhecido, ele precisa garantir que a sua família esteja em segurança. Mesmo em lugares conhecidos, é necessário estar totalmente vigilante. Existem alguns pontos que eu quero ressaltar dessa história. O primeiro ponto é que esse homem estava no meio de pessoas que ele não conhecia e mesmo assim ele se distraiu, ele bebeu, conversou e se alegrou. Quando nós estamos próximo de pessoas que não são de confiança, é necessário tomar cuidado com as nossas atitudes. É necessário tomar cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, com a forma com que agimos, porque existem pessoas que não conseguem ver pessoas felizes se dando bem, alcançando objetivos. Parece que pessoas alegres incomodam, estragam o dia dessas pessoas. Então, no primeiro sinal de alegria, elas se levantam para tentar abater ou fazer algo contra, para acabar com a alegria. Muitas vezes nós demonstramos a nossa alegria, as nossas conquistas para pessoas erradas, em lugares errados. E o fato de se abrir, de revelar esse tipo de coisa em lugares e para pessoas inapropriadas, que não estão ao seu lado, que não são de confiança, que não participam das mesmas conquistas, dos mesmos objetivos, pode acabar gerando inveja. Você pode acabar produzindo inimigos para si. Quando você não sabe o momento certo de se expressar, o momento certo de demonstrar aquilo que você está sentindo, você acaba se colocando em situações que poderiam ser evitadas. Você acaba se colocando em situações onde a perca é evidente. Existe um conselho de um filme que eu gosto muito, que diz o seguinte: não deixe ninguém de fora da família saber o que você está pensando. É um filme secular, né, vamos dizer assim. Não tem nenhum fundamento religioso, mas ele traz uma lição muito importante.
Você tem que se expressar abertamente somente com pessoas de confiança. Seja você mesmo aonde quer que você vá, mas não deixe que as circunstâncias, que as emoções tomem conta de você. Se você está em um lugar onde você não pode confiar em ninguém, não é o momento de abrir o seu coração e de dizer coisas ou fazer coisas que talvez você possa se arrepender depois. Segundo ponto muito importante dessa história é que aquele homem, ele passou por Jabes e decidiu ir para a cidade de Gibeá, porque era uma cidade que participava da herança dos filhos de Israel. Ele falou, poxa, eu não vou ficar em uma cidade estrangeira onde moram pessoas que não são da mesma descendência que eu. Eu vou ir para um lugar, mesmo que desconhecido, onde pelo menos seja da mesma nacionalidade que a minha. O fato de você estar em um lugar onde as pessoas dizem viver o mesmo propósito que você, dizem estar alinhadas com o mesmo Deus que você, não significa que verdadeiramente essas pessoas são o que dizem ser. Pode ver. Ele foi, bateu em todos os lugares, procurou lugares para ser acolhido e ninguém ofereceu. E quando ele começou a se alegrar, os homens perversos daquela cidade se levantaram para abusar dele, para acabar com a alegria dele. Mas eram todos filhos de Israel. Eram todos homens que supostamente deveriam temer o mesmo Deus. Mas no fundo do coração estavam muito longe. Os objetivos deles, a ética deles passava muito longe do que o povo de Deus deveria ter. Então, nem todo aquele que se diz servo de Deus verdadeiramente é servo de Deus. Não é porque em um lugar dizem que fazem parte do mesmo objetivo, que buscam ao mesmo Deus, que tudo aquilo que eles fazem lá está certo. É necessário avaliar a todo tempo. Foi em um lugar novo? Avalie o local, avalie as pessoas, avalie como as pessoas se comportam. Seria muito mais sábio ele batendo em todos os lugares e vendo que ninguém abriu a porta, ele subir na sua montaria com o seu servo e com a sua concubina e fosse embora. Afinal, ele mesmo disse que ele tinha alimento para si e para os seus animais. Não tinha necessidade alguma de ficar ali no meio da praça. Seria muito melhor se ele tivesse saído do meio daquelas pessoas que já tinham deixado bem claro que não eram receptivas. Mas ele insistiu em ficar ali porque supostamente ele estava em um lugar que temia ao mesmo Deus que ele, que tinha a mesma origem que ele. Mas aquelas pessoas eram pessoas perversas. Às vezes nós vamos buscar um conteúdo na internet, assistir um estudo. Eu faço isso e eu creio que você também deve fazer. Às vezes você está com uma palavra na sua mente e você pesquisa aquela palavra. E de repente vem um vídeo de alguém desconhecido e essa pessoa começa a explicar aquela palavra, começa a ministrar aquela palavra.
trazer até conclusões históricas que embasam aquilo que ele está falando. E você ouve aquela mensagem muito bonita, muito bem estruturada, e toma para si próprio aquele ensinamento, aquela lição. Mas será que verdadeiramente aquilo que ele está dizendo é verdade? Será que verdadeiramente o ensino que ele está trazendo faz sentido com o que está escrito? É necessário avaliar. Será que aquela pessoa que está falando verdadeiramente é alguém que pode trazer alguma coisa relevante para a sua vida? Ou é alguém que simplesmente está ali por estar? É sempre necessário avaliar. Às vezes você vai visitar uma igreja e as pessoas se comportam de uma forma meio estranha. É necessário avaliar, será que realmente é bom você estar ali? Será que verdadeiramente aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, revela o Senhor Jesus? Ou é um engano? Porque o Senhor Jesus é amor. O Senhor Jesus, ele é compreensivo, ele é amoroso. Ele é a graça de Deus manifestada no meio dos homens. Sem ele, não existe acesso à promessa de salvação para ninguém. Porque nós somos condenados pelos nossos pecados. Porém, é necessário se entregar a ele e viver aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou. É necessário uma conversão. E se você vai em um lugar onde as pessoas não vivem uma vida de convertido, será que realmente aquele é o lugar que você tem que estar? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que nós não devemos andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, é necessário avaliar a todo momento se verdadeiramente nós estamos no local certo, no meio de pessoas que estão na mesma visão. Porque se você está no lugar errado, se você está no meio de pessoas que não desfrutam, não compactuam da mesma visão de mundo, da mesma visão do Evangelho, se você está no meio de pessoas que não conhecem a verdade, mas participam do engano, da manipulação, a tendência é que essa maioria consiga destruir aquilo que você tem de intimidade com Deus. Por quê? Porque você escolheu estar no meio de pessoas que ensinam e vivem uma mentira. Você se colocou em uma situação de julgo desigual. Você se colocou em uma situação onde você está sujeito a uma liderança que prega a mentira, que ensina algo enganoso. Então, nem todo aquele que se diz descendente de Israel é verdadeiramente participante dos propósitos israelitas, se é que você pode me entender. Nem todo mundo que diz que é servo de Deus verdadeiramente tem uma vida condizente a uma vida de servo de Deus. Nem todos aqueles que dizem que servem a Cristo Jesus verdadeiramente são servos de Cristo. Fique com essa palavra. Preste muita atenção nos lugares aonde você vai, as pessoas com quem você tem falado, como você tem se expressado diante de pessoas que você não confia, que não demonstram ser de confiança. Preste muita atenção, para que você não produza inimigos para você. Existem inimigos que vêm naturalmente, mas existem inimigos que você mesmo produz.
E esses inimigos são os piores, porque eles te pegam no seu momento de distração. Quando você está completamente desprevenido, aqueles inimigos estão prontos para te abater. Porque são inimigos que você mesmo produziu, demonstrando as suas fraquezas. Amém? Fique com essa palavra, vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que ficaram até aqui comigo, que estão ouvindo essa oração. Pai, que o Senhor venha arrancar do caminho deles toda pedra de tropeço. Eu quero profetizar sobre a vida de cada uma das pessoas que está ouvindo essa oração o livramento da parte do Senhor. Se porventura elas se distraíram, se colocaram em ambientes onde não deveriam, falaram demais próximo de pessoas que estavam esperando algum ponto fraco delas para se levantar contra elas. Se porventura, por alguma distração, elas acabaram se expondo e inimigos se levantaram para tentar oprimir essas pessoas, para tentar abater essas pessoas, para destruir o plano do Senhor na vida dessas pessoas, os projetos pessoais, a família dessas pessoas. Eu profetizo o livramento da parte de Deus sobre cada uma dessas circunstâncias e dessas situações. Que toda armadilha preparada contra a família dos teus filhos que seja desfeita. Que toda cilada contra a vida dos teus filhos, contra a família dos teus filhos, contra casamentos, seja destruída toda cilada, seja anulada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi feito para acabar com os casamentos, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha fortalecer as famílias, que o Senhor venha fortalecer os casamentos. Em nome de Jesus. Que não aconteça como foi nessa história, onde o homem levou a sua esposa para um lugar onde eles estavam vulneráveis e acabou se distraindo ao ponto dos inimigos cercarem sem dar saída e acabou com a vida daquela mulher. Que toda cilada seja anulada, desfeita, tirado toda a força, tirado toda a influência maligna sobre a vida e o casamento dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus derrame o teu sangue carmesim sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos. Que o Senhor Jesus passe o teu sangue sobre a nossa casa, sobre os nossos nomes, sobre a nossa história. E que o Senhor venha nos direcionar por caminhos seguros. Que o Senhor venha nos levar somente para lugares onde pessoas realmente temem ao Senhor, preparando amizades, preparando ambiente, preparando provisões em lugares onde verdadeiramente nós estamos seguros debaixo da tua proteção, ó Deus. Porque eu creio, Pai, que quando o Senhor está no controle, quando o Senhor está guardando, quando o Senhor está provendo, nós não precisamos nos preocupar com nada. Porque o Senhor, que é poderoso para prover, também é poderoso para livrar. E eu creio, Pai, que todos nós estamos debaixo das tuas potentes mãos e o Senhor vai continuar nos guardando e nos livrando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã.